sejam bem-vindos a mais um vídeo da Aspec Brasil. Hoje o nosso tema é a toxina botulínica com o Dr. Fabrício Diniz. Esse tema foi retratado lá no primeiro webinário brasileiro de paraparesias espásticas correlatas, que aconteceu no início de dezembro de 2020. Então curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, comente o nosso vídeo. Vamos adorar receber aí o retorno, os comentários, as perguntas de vocês. Não esqueçam, hein? Vamos ao vídeo. Boa noite, eu sou Fabrício, sou homem de cabelos curtos, pele morena, estou com uma camisa verde e no fundo uma parede branca. Sou médico neurologista, doutorando do Departamento de Neurologia da Unicamp, e a aula a ser ministrada hoje é sobre a toxina botulínica nas paraparesias espásticas hereditárias, e vamos conversar um pouco aqui sobre a experiência atual nessa abordagem. Então, antes de tudo, eu fiz um roteiro aqui para guiar como vai ser a nossa aula, tá? Então, vou começar dizendo o que é a toxina botulínica, como a toxina botulínica funciona, quem pode ser beneficiado pelo uso da toxina botulínica, como é que está o uso dela nas paraparesias espásticas hereditárias, as aplicações, e depois eu vou fechar com uma conclusão com alguns pontos importantes para a gente ter em mente. Então, a toxina botulínica, ela é uma proteína, uma substância orgânica que ela é produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Tá? Essa proteína, ela atua numa região neurológica que a gente chama de junção neuromuscular. O que é a junção neuromuscular? Então, olhando aqui nessa figura, a gente vê aqui que é um neurônio, tá? Essa parte redonda aqui é o corpo do neurônio, aqui é o axônio do neurônio, e no final, na terminação axonal, que é essa região, quando esse neurônio ele é motor, ou seja, ele é responsável pela inervação de músculos para que seja feita a movimentação, ele se une aqui na fibra muscular, mas ele não fica totalmente acoplado. Tá? Ele fica bem próximo, ele libera substâncias, que essas substâncias levam a informação de uma contração e de um relaxamento muscular para a fibra muscular. E aí a gente vai ver melhor daqui numa próxima figura. Então a toxina ela atua nessa região, que é na junção entre o nervo e o músculo, que a gente chama de junção neuromuscular, e atua inibindo a contração muscular. Então aqui, ó, setinha inibindo, no caso aqui eu coloquei um músculo do braço, bíceps, mas poderia ser qualquer um outro músculo. Tá? De forma simplificada é isso. Então, para a gente ter uma noção melhor desse mecanismo de funcionamento, eu coloquei essa figurinha aqui para trazer uma ilustração prática. Tá? Quando a gente pensa em iniciar algum movimento, tem uma área do cérebro responsável pela movimentação daquele local. Essa região é mais pela área de membros inferiores, por exemplo, das pernas. Tá? Então a gente planeja esse movimento, essa informação vai seguindo um trajeto por uma via de neurônios, tá? Chega na medula, e quando ela chega no nível, por exemplo, se for na perna é na região lombar, se for nos braços é na região cervical, no nível de onde aquele músculo é inervado, ela manda essa informação, esse impulso nervoso para um outro neurônio. Então aqui a gente chama de primeiro neurônio, e daqui sai um outro neurônio, que aí eu coloquei nessa figura. E aí essa informação vai se propagando, o impulso nervoso, até chegar no músculo e é feita a contração. O terminal axonal, que é essa região final aqui do axônio, que é essa região aqui do neurônio, ela está exemplificada nessa figura aqui, ó. Então aqui é o terminal axonal e aqui também. Mas vocês podem ver que não fica totalmente grudado, colado no músculo. Tem uma fenda, né, um espaço, e essa região aqui que é a junção neuromuscular. E a toxina botulínica atua nessa área. Então aqui, numa outra figura, aqui é o terminal do axônio, aqui são vesículas de uma substância chamada acetilcolina, essa substância que pega a informação que veio do neurônio e manda para o músculo, e aqui nessa primeira figura
é uma junção neuromuscular normal. Então, o que ocorre? Quando a informação vem pelo neurônio, ela chega aqui são as vesículas com acetilcolina, essa vesícula se une aqui na porção final do axônio, libera a substância acetilcolina que manda informação para o músculo através da junção neuromuscular, e aí o músculo vai e faz a contração. Então é assim que funciona. Agora, quem usa a toxina botulínica, o que ocorre? Quando a gente aplica a toxina, ela é intramuscular, né, ela é dentro do músculo, o que acontece? Essa toxina, ela vem do músculo para cá, para essa região da junção neuromuscular, e ela se une num receptor que fica no terminal axonal. E depois ela acaba sendo transportada aqui para dentro do axônio, e ela não deixa com que a acetilcolina seja liberada. Tá? Ela bloqueia isso, aqui ela quebra a ligação das vesículas de acetilcolina com o terminal axonal, essa substância não é liberada, e aí o músculo não contrai. Então, basicamente, é isso que a toxina botulínica faz, inibe a contração muscular na região da junção neuromuscular. E aí, quem pode ser beneficiado pela toxina botulínica? Aqueles pacientes que buscam um fim estético, tá? Então, vocês já viram, muitas pessoas que têm rugas, querem reduzir. Por quê? Porque aqui, por exemplo, está uma contração muscular, né, o músculo frontal, é aplicada aqui a toxina botulínica, inibe a contração e aí fica retinha a pele, tá? Pacientes que têm enxaqueca, então uma das terapias de enxaqueca é a aplicação em pontos específicos de toxina botulínica, tá? Hiperidrose. Hiperidrose é uma doença que a pessoa sua mais do que o habitual, mais do que o normal, é um suor excessivo e é usado muito na hiperidrose que a gente chama de axilar, que fica nessa região abaixo do braço, a axila. E algumas doenças com contração muscular involuntária, que, na verdade, assim, é o tema principal aqui dessa aula, né? Então, quais são esses tipos de contração muscular involuntária? É a espasticidade, né, em que o músculo fica rígido, endurecido, ele está contraindo, mas não pela vontade da pessoa. A distonia. A distonia também é uma contração involuntária, mas de músculos que fazem função diferente. Então, um exemplo, um músculo que faz esticar a perna, ele contrai junto com o músculo que faz dobrar, flexionar a perna. Então, quando isso ocorre, músculos com funções realmente opostas que contraem simultaneamente, a gente vê uma distonia. E alguns espasmos. Quais são esses espasmos? São o blefaroespasmo, tá? É o espasmo que é uma contração rápida da pálpebra e vigorosa, e o espasmo hemifacial, são os principais. Então, é uma pessoa que tem espasmos só em toda a musculatura, só de uma metade do rosto. Então, essas são as principais. Mas o que a gente quer mais tratar aqui nessa aula é a parte da espasticidade, né? Então, a gente aplica a toxina botulínica na espasticidade quando a gente vê que o paciente pode ter uma melhora na funcionalidade. E o que é isso? É nas funções que ele executa no dia a dia. Então, se for para ele caminhar de um modo melhor, se for para ele executar alguns movimentos que ele realiza com frequência de um modo melhor, e não importa qual seja, pode ser um movimento que é muito complexo, mas pode ser um movimento que é menos complexo, mas que é muito importante para o paciente. Eu coloquei aqui nessa figura, por exemplo, uma transferência para uma cadeira de rodas. Então, quem usa cadeira de rodas, quem convive com pessoas que usam cadeira de rodas, sabe o quão importante isso. Pode parecer até simples, mas faz toda a diferença na vida do paciente, ele poder ir sozinho, ele tem uma autonomia de ir, por exemplo, para uma cadeira de rodas, tá? Outra ocasião que a gente usa também a toxina botulínica em pacientes com espasticidade é para melhora de higiene. Então aqui eu coloquei uma pessoa, né, uma moça com as pernas cruzadas, que é uma coisa que ocorre muito, a perna fica cruzada em pacientes que têm paraparesia espástica, principalmente hereditária, por uma contração espástica dos músculos adutores, que são esses que fecham a perna, né? Então, por exemplo, uma criança, um adulto que precisa fazer uma limpeza da região, por exemplo, anal, após fazer
defecar, né, fazer suas fezes, ou então mesmo uma limpeza da região genital. Então pode facilitar para o paciente conseguir abrir melhor as pernas, já que a toxina botulínica pode inibir a musculatura que fecha essa perna, tá? E outra indicação clássica para paciente que tem espasticidade é dor, né? A dor ela pode ser no local, então aqui tem um exemplo aqui de uma panturrilha, né, a região da batata da perna contraída excessivamente pela espasticidade, e às vezes gera uma dor nesse local, né, uma dor localizada, pode melhorar. Mas a pessoa também pode ter dor em outras regiões, que é como nesse exemplo dessa figura. Então tem gente que tem contrações espásticas de outros músculos, mas faz com que a pessoa adote uma postura inadequada, né? Então às vezes acaba doendo a coluna, acaba doendo uma outra região que não está espástica, mas por conta daquele posicionamento que fica inadequado, não está de acordo com o que seria o alinhamento normal de uma pessoa. E aí vocês podem se perguntar, doutor Marcondes pode perguntar, né, tá, Fabrício, falou, e a toxina botulínica nas paraparesias espásticas, né, em si, na doença mesmo, paraparesia espástica hereditária, e nas correlatas também, né. Então, o que se tem visto hoje é que há 2 tipos grandes de aplicabilidade da toxina. Tá? Para os sintomas motores. Então, os motores são aqueles relacionados à movimentação e eles estão intimamente ligados com movimentos musculares. Então, o que a gente avalia que o paciente pode melhorar, por exemplo, com uma aplicação? A qualidade do caminhar dele, da marcha, né? Então, às vezes é isso que a gente conversou agora, que ele pode ter uma postura inadequada, pode gerar dor, pode gerar uma perda de equilíbrio. Então, a qualidade dessa marcha pode ser melhorada quando a gente libera aquele músculo que está muito espástico. A velocidade da marcha pode melhorar. Então, às vezes, o paciente anda lento porque ele não consegue esticar alguns músculos, né? Ele fica sempre contraído e aí a amplitude do movimento da pessoa fica reduzida. Tá? Pode melhorar a resistência do caminhar, porque a resistência que eu digo é no sentido de caminhar longas ou maiores distâncias, né? Porque, às vezes, o paciente, por tanta contração, ele cansa mais rápido, né? O músculo dele fica fadigado mais rápido e às vezes também ele acaba perdendo o preparo físico, até por não realizar algumas atividades no dia a dia, né? A parte de levantar ou sentar, seja de uma cadeira, seja de alguma posição que ele adotou, né? Subir e descer escadas. Então esses são os principais sintomas motores aí que a gente pode ter um benefício com o uso da toxina botulínica. Mas a gente vê hoje em dia também, de mais ou menos de 2016 para cá, que está sendo mais estudado isso, são os sintomas não motores, ou seja, não são aqueles relacionados diretamente com a espasticidade, com a contração do músculo, mas são algumas consequências que acontecem por conta disso e por conta da doença também. Então é dor, né? O paciente pode ter uma melhora da dor, pode ter melhora de fadiga, daquele cansaço, aquela perda de energia que ele tem no dia a dia quando executa as funções diárias. A depressão, alguns pacientes sofrem de depressão, sofrem de ansiedade, tanto pela doença em si, às vezes por uma condição social, às vezes também por fazer comparações de como a pessoa era antes de desenvolver os sintomas. Algumas alterações sexuais a pessoa pode ter, o principal é impotência sexual e às vezes está relacionado com depressão também, mas a gente tem visto também que algumas podem estar relacionadas até a algum dano neurológico de nervos específicos relacionados à função sexual. Alteração para urinar, né, que a principal é incontinência urinária, é algo muito comum, é um sintoma até meio que cardinal da doença, né, é bem comum a gente ver as pessoas terem aquela urgência, então a urge-incontinência, a urgência é quando o paciente tem que ir imediatamente no banheiro se der vontade dele urinar, e a urge-incontinência é quando ele acaba até perdendo, né, um pouco de urina por não conseguir chegar a tempo, por exemplo, no banheiro. E a mesma coisa pode acontecer para a parte de defecação. Tá? Então, há relatos, há estudo com escalas, que são questionários aplicados nos pacientes para ver se eles têm alguma melhora com isso, parece que teve. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui alguns artigos a mais, mas esses são os principais. Esse aqui é um artigo clássico, tá? É um artigo de um grupo da Holanda, que estuda muito o uso da toxina botulínica em sintoma motor. Então eles viram que os pacientes tiveram uma melhora na velocidade de marcha
não na máxima, mas na confortável, que é aquela que a pessoa anda no dia a dia, né? Então eles veem que a pessoa anda no dia a dia com uma velocidade um pouquinho superior, em torno de 8 a 12% mais veloz do que o habitual quando faz uso de toxina botulínica. E esse aqui é um artigo desse ano, mais recente, que temos até o momento, e também foi visto uma melhora em vários parâmetros, incluindo também a velocidade de marcha, amplitude de movimento, e foi aplicado em alguns pacientes da Itália, tá? O grupo italiano que fez esse estudo. Nos sintomas não motores, o primeiro artigo que a gente teve foi lá do nosso grupo, da Unicamp, e foram estudados 33 pacientes, e nesse estudo foi visto que houve uma melhora da fadiga. Então, os pacientes relataram isso aí, após o uso da toxina. E esse ano saiu um novo estudo também mais recente, só com pacientes da paraparesia espástica do tipo 4, foram 118 pacientes estudados, e o que foi visto foi que os pacientes tiveram melhoras em todos esses parâmetros, tá? Dor, fadiga, depressão, alteração sexual, alteração para urinar, alteração para defecar. Uma coisa que é importante a gente ter em mente, assim, são todos os pacientes que melhoram? Não. Sempre quando a gente faz um estudo grande, como esses que foram feitos aqui, é uma análise de grupo. Então, porventura, um ou outro pode não ter, e por isso a gente acaba dizendo assim, um tratamento é uma alternativa. Então, em algumas pessoas pode porventura não funcionar, né? Mas a gente faz o teste terapêutico, né, que a gente testa o medicamento naquela pessoa para ver se ela tem uma boa resposta. Se ela tiver, a gente pode manter o medicamento, tá? Uma coisa também importante de ter em mente é que quando a gente está avaliando o sintoma motor, a toxina em si, ela ajuda, como a gente conversou, a inibir a contração muscular, né? Mas, apesar disso, ela também é um coadjuvante. Então, tem que ter muita fisioterapia, tem que ter alongamento, porque o que acontece? Aquele músculo está contraído, a toxina inibe isso, mas a gente tem que esticar para ganhar amplitude de movimento, né, com a fisioterapia, com alongamento. Então, eles caminham juntos. Só a fisioterapia pode ter um efeito menor, só a toxina pode ter um efeito menor, até mesmo nem funcionar se não for feita a fisioterapia. Tá? E quais são os locais onde a gente mais aplica, por exemplo, a toxina botulínica? Então, esse aqui é um estudo de um grupo europeu de 2014, e eles fizeram avaliação de vários pacientes e da literatura, e foi visto que é o que a gente vê também no dia a dia, que são basicamente 4 os grupos mais espásticos. Existem outros? Existem, mas esses são os principais. Então, é o dos adutores. Os adutores, essa região aqui da virilha, que fecha a perna, tá? Os tríceps surais são os músculos da panturrilha. Esses aqui que fazem com que a pessoa fique na pontinha dos dedos, por exemplo. Os quadríceps, que são essas regiões aqui da frente da coxa, que são responsáveis por esticar a perna. E os isquiotibiais, que são essas regiões por trás da coxa, são responsáveis por dobrar, flexionar aqui a perna com o joelho, tá? E quais são as vantagens de aplicar a toxina botulínica em relação a outros medicamentos que podem agir na espasticidade, por exemplo? Então, um deles é a ação local, tá? Como a toxina a gente aplica no músculo, ou em alguns músculos específicos, ela acaba atuando essencialmente naquele grupo em que foi aplicado. A gente não costuma ver efeito adverso de generalizar para outros músculos, por exemplo, tá? E não causa efeitos adversos que a gente chama de sistêmico, que é o quê? Aquele que vai para o corpo todo. E quais são os principais? É sonolência. Então, alguns medicamentos orais, tipo baclofeno, tizanidina, numa dose pode ser de leve até uma dose mais acentuada, moderada, acentuada, já pode dar sonolência, perda de atenção. Então, isso é prejudicial, às vezes é ruim para o dia a dia do paciente, né? E uma outra coisa também é que às vezes ele acaba ficando menos produtivo, né? Ele não consegue trabalhar, não consegue estudar porque está com sono, está com perda de atenção, às vezes tem um acidente. Então a gente tem que sempre estar alerta a isso. É importante tanto o médico estar alerta quanto o paciente também informar, né? A gente pode orientar a pessoa, preste atenção se vai ter esse efeito, mas na toxina botulínica a gente não costuma ver. Então essas aqui são vantagens dela
em relação a outros medicamentos como esses citados. E possíveis complicações, o que pode ocorrer assim, que não é tão agradável, que a gente não queria, que foi uma complicação mesmo do uso do medicamento. É dor no local da aplicação, essa dor ela costuma ser passageira, bem transitória mesmo, às vezes dura segundos, pode durar até minutos, em raros casos dura dias, por exemplo, não costuma durar semanas. Tá? Formigamento no local de aplicação também é transitório, os pacientes que a gente tem na prática clínica e que tem relatado que ocorreram isso. Hematoma é o que? O sangramento, né? Forma um extravaso, às vezes a agulha pega um vaso sanguíneo, né? E acaba extravasando o sangue, fica roxinho ali no local. Então pode ser uma complicação, uma fraqueza transitória, uma perda de força, porque como inibe a contração muscular, às vezes a pessoa quer fazer uma contração porque está precisando usar aquele músculo para algum movimento, mas não consegue, então dá uma fraqueza transitória. Essa fraqueza, ela costuma durar no máximo em torno de 6 semanas nos pacientes com paraparesia espástica hereditária. E esses dados eles foram observados em 2 estudos do pessoal do grupo da Holanda, tá? E pode dar também queda, tropeço, que geralmente é consequência de fraqueza. Isso não costuma ocorrer, pode ocorrer, mas a gente sempre vai vendo uma dose, a mínima necessária para dar o menos de efeito adverso possível para o paciente. Então, é feito todo um planejamento antes de aplicar a toxina. Em muitos lugares a gente até faz assim, faz uma consulta só de planejamento, e uma outra consulta de aplicação. E qual é a nossa experiência lá na Unicamp? Então, a gente tem mais ou menos uns quase 350 pacientes, né, acompanhando atualmente com paraparesia espástica. Essas pessoas elas são pertencentes a 187 famílias, e desses 344 pacientes, a gente tem mais ou menos, hoje em dia, 65 pacientes que estão aplicando toxina botulínica. Tá? Então, esses 65, quando a gente faz a conta, eles correspondem mais ou menos a 27% dos pacientes que a gente acompanha usando toxina, e os outros 73 acabam fazendo outros tratamentos. Então, tem paciente que usa baclofeno, tem paciente que usa tizanidina, tem paciente que usa Ziclag e outros medicamentos que às vezes são menos comuns, mas a gente acabou fazendo testes em alguns pacientes, como a fampridina, o Fampira, por exemplo, e tem paciente também que faz só, por exemplo, alongamento, fisioterapia, e às vezes, muitas vezes, a depender do grau de espasticidade, isso é suficiente, né? E assim, em relação aos estudos, então tem aqueles estudos que eu mostrei anteriormente, né, naquele slide que tinha falando sobre sintomas motores e não motores. A gente tem hoje em dia mais ou menos uns 7 a 8 estudos falando sobre isso, especificamente a toxina botulínica nas paraparesias espásticas hereditárias. Eles são, alguns são neutros, né, ou seja, viram que o paciente nem melhorou e nem piorou, e alguns viram um resultado positivo, tá? Principalmente aqueles que eu falei do pessoal da Holanda e do pessoal da Itália. A gente fez recentemente um ensaio clínico, né, é um ensaio clínico que ele é randomizado, ou seja, é um grupo de pacientes que vai entrando aleatório, a gente não vai selecionando, escolhendo, esse entra, esse não entra. Ele é placebo controlado, ou seja, alguns pacientes recebem medicamento e outros recebem o placebo. O nosso é crossover, tá? O crossover, os dois recebem tanto o medicamento quanto o placebo, mas em momentos diferentes, que eu vou explicar daqui a pouco, e ele é duplo cego. Como é duplo cego? Nem o paciente sabe o que está recebendo e nem a gente da equipe de assistência não sabe também o que o paciente está recebendo. Então isso é importante no estudo clínico, porque isso reduz a influência na hora de avaliar. Então, eu não fico sugestionado e nem o paciente fica sugestionado na hora de uma avaliação por saber qual medicamento que a pessoa está usando. Então, quando a gente vê um estudo com essa estrutura, a gente fala que ele tem um elevado nível de evidência, né? E assim, esse estudo, no momento, é o estudo com maior nível de evidência que a gente tem até hoje, né? Ele está em vias de publicação, tá? Nesse momento, a gente está aguardando aí para sair o resultado, ele já está concluído, falta só sair na revista,
e tomara que dê tudo certo, né? Então a gente avaliou 153 pacientes do ambulatório, seja só da Unicamp, teve alguns pacientes que foram de outras instituições encaminhados para lá para participar do estudo também. Desses 156 que a gente avaliou, a gente viu alguns critérios. Então, quais foram esses critérios? Se a pessoa tinha entre 18 e 80 anos, se ela tinha o diagnóstico definido de paraparesia espástica, seja com teste genético, ou então pelo menos com uma história familiar, né, bem clara, e ele tinha que ter uma capacidade de caminhar 10 metros. Então, se a pessoa se incluísse nesses 3 critérios, ela poderia entrar, mas além disso, ela não poderia se incluir nesses critérios, que é a ataxia, é uma perda de coordenação motora que a pessoa tem, neuropatia, que é um dano, uma lesão nos nervos, contratura fixa dos tendões, ou seja, a pessoa perdeu a mobilidade daquela articulação porque o tendão ficou contraído, demência, retardo mental, se ela tivesse alguma contraindicação absoluta de toxina botulínica, e se ela estivesse usando anticoagulante, porque às vezes, como a gente tinha conversado, na hora de injetar, de repente pode pegar algum vaso sanguíneo pequeno, mas quem toma anticoagulante pode sangrar mais do que deveria, e às vezes é difícil de conter esse sangramento. Então, se a pessoa se incluísse em todos esses critérios e não se incluísse em todos esses critérios, ela poderia entrar no estudo. E aí, desses 153, a gente conseguiu 70 pacientes que preenchiam esses critérios aqui. 15 pacientes que não quiseram participar, seja por não ter vontade, ou seja por uma dificuldade de ir à Unicamp com certa frequência, porque a gente precisou avaliar 4 vezes o paciente, e como a gente sabe, não é todo mundo que mora perto de Campinas, não é todo mundo que consegue se locomover, o Brasil é tão grandão e a gente tem paciente, né, de todos os lugares do Brasil, tem pacientes até de fora do Brasil, né, então foi basicamente isso, a gente pegou metade aqui desses 55 pacientes e fez a aplicação de toxina botulínica em 2 grupos musculares, que foram os da batata da perna e aqueles adutores que fecham a perna lá na coxa, metade foi injetado placebo, e aí 8 semanas após, a gente avaliou. Né? Então, a gente avaliou antes como eles estavam e após, para ver como eles ficaram. Aí, depois de 24 a 28 semanas, que é o tempo que esse medicamento, quem tomou o medicamento da toxina, quem usou, ele sai totalmente do corpo, perde toda a função, ou perde quase toda a função, depois desse período a gente reavaliou de novo o paciente, e aí quem recebeu a toxina passou a receber o placebo, e a mesma coisa, quem recebeu o placebo passou a receber a toxina, e a gente fez o mesmo processo, avaliou antes e depois, e viu o que aconteceu com os pacientes quando estavam sem e quando estavam com o medicamento. Tá? E o que foi avaliado aqui nessas avaliações, antes e depois, é a mesma coisa que antes e depois. A gente avaliou a velocidade máxima de marcha do paciente, tá? Então ele ia andando aqui, ó, a velocidade confortável de marcha do paciente, nesse corredor aqui, que é um corredor do centro de pesquisa que a gente tem, quem participou do estudo sabe como é o local. A gente avaliou a força de alguns músculos, a espasticidade de alguns músculos, e os principais foram esses onde foram aplicados, que são os da batata da perna e da região adutora. A gente avaliou dor, avaliou fadiga, aplicando questionário nos pacientes, e a gente viu se o medicamento era seguro. Então, observou se tinha efeito adverso tanto na hora da aplicação, quanto se o paciente relatou após. A gente deu uma cartilha para o paciente escrever, para ele não esquecer o que ele teve no dia que ele teve. Tá? E o que a gente viu nesse estudo? Que a toxina botulínica é um medicamento seguro, então a gente não chegou a ver muito efeito adverso, o que teve foi tudo transitório, em pouquíssimos pacientes não deu diferença estatística na hora de fazer a avaliação, porém ele não foi efetivo, tá? Então não funcionou nesses parâmetros que a gente avaliou, que é velocidade de marcha, né, tanto a máxima quanto confortável, não reduziu e nem aumentou a força, a espasticidade reduziu, só de um grupo muscular, mas
o paciente não teve melhora nos parâmetros que a gente avaliou, na dor, na fadiga, né? Então, isso quer dizer que a toxina não funciona? Não. O que quer dizer que, de acordo com o jeito que a gente avaliou, com o protocolo que a gente avaliou, com o jeito de aplicar essas 8 semanas, esse método não foi efetivo. Então, como não tem tantos estudos ainda, né, sobre toxina botulínica, esse estudo vai dar um pontapé para que próximos sejam executados, né, e feitos em vários locais do mundo inteiro, e para a gente saber com maior precisão aí qual é o efeito real. Mas o que a gente sabe é que funciona em algumas pessoas específicas, né? E nessas pessoas a gente pode continuar fazendo aplicação, indicação e tudo mais, né? E aí, enquanto isso, a ciência vai evoluindo com os ensaios clínicos, que são os estudos realizados. Então, o que a gente tem que tomar de mensagem aqui dessa aula? É que a toxina botulínica ela atua inibindo a contração muscular, né, como a gente conversou, viu na figura. Ela é uma alternativa de tratamento, sim, para os pacientes, mas com resposta individual, então pode funcionar num, pode não funcionar no outro. A mesma coisa pode funcionar em alguém e parar de funcionar depois de um tempo. Tá? Como ela dura mais ou menos até no máximo uns 5, 6 meses, varia muito de 2, 3 a 5 meses, em geral, é essa a média. A gente tem que ficar fazendo aplicações repetidas, sequenciais. É importante associar a fisioterapia e o alongamento para potencializar o efeito desse medicamento, né? Os efeitos que a gente pode ver positivos são tanto em sintomas motores quanto não motores, tá? E os não motores eles são pouco abordados hoje em dia, tem basicamente aqueles 2 estudos só de sintoma não motor, um de 2016, nosso da Unicamp, e um de 2020, do pessoal da Alemanha. É um medicamento seguro, todos os estudos publicados até o momento mostraram que é seguro, então é um medicamento que a gente pode ter uma tranquilidade, o paciente também, e ele é aprovado para outras doenças, né? Então para espasticidade de AVC, para distonia, para aqueles espasmos que a gente conversou, então dá para ter essa tranquilidade e aguardar aí o resultado dos estudos clínicos em andamento, para a gente ver se de repente funciona só em um tipo, ou mais em um tipo, então mais nas puras, mais nas complicadas, mais em quem tem uma espasticidade leve, mais em quem tem uma moderada, enfim, tem que fazer toda essa estratificação de estudo que está faltando, não tem na literatura, e é isso aí. E agradecer vocês pela oportunidade, é sempre um prazer estar participando das atividades, até porque a gente estuda, a gente trabalha exatamente, especialmente para vocês, né, para tentar melhorar a qualidade de vida, as queixas de vocês, as informações são sempre importantes, sempre faz a gente aprender e evoluir nessa doença que ela cada vez está sendo mais descoberta e mais avançada, e a gente espera muitos tratamentos ainda, assim, nos próximos anos, com a evolução, né, tanto dessa parte clínica, quanto de genética, de estudo de epidemiologia, e agradecer o nosso grupo, né, que é o grupo da Unicamp, que a gente trabalha com as doenças neuromusculares e neurogenéticas, é liderado pelo Dr. Marcondes e pela doutora Ana Marli, e esse aqui é o nosso grupo, né, de médicos assistentes e pós-graduandos, alguns são mestrandos, alguns são doutorandos, e todos ajudam nas pesquisas, nos atendimentos, em fazer toda a assistência que vocês precisam, né? E aqui são os órgãos que nos financiam, né? Que é o CNPq, a FAPESP, que é um órgão de fomento à pesquisa daqui do estado de São Paulo, e o BRAIN, que é um instituto, né, da Unicamp que promove aí os nossos estudos e a gente consegue as verbas de pesquisa, tá? Então, obrigado. E o que precisar eu fico à disposição. Em relação às perguntas feitas, a gente tem 2 perguntas aqui, e a primeira é o seguinte: há alguma relação entre a eficácia da toxina botulínica e o uso do Ziclag? Pois eu percebo que o efeito do Botox diminui quando eu iniciei Ziclag. A gente não tem nenhum estudo dizendo se há uma relação entre a eficácia desses 2 medicamentos, mas o que a gente acredita é que não haja, porque eles atuam em mecanismos diferentes, né? A toxina atua ali na junção, né? E o Ziclag ele atua nos canais de cálcio da
célula muscular, então a gente acha que não tem uma influência não, se talvez tenha até uma potencialização, né, da redução da espasticidade, mas eu acho que não um interferir negativamente no outro. A gente não tem também tantos pacientes que acompanham, então é isso aí. E em relação à segunda pergunta, a pessoa falou assim, há 3 anos eu aplico toxina botulínica nas pernas e nos pés, porém os meus pés continuam contraindo. Não está mais fazendo efeito. Por quê? E é aquilo que a gente conversou, realmente tem alguns pacientes que pode funcionar no começo, mas depois de um tempo a gente vê que a toxina meio que vai perdendo o efeito. E assim, pode ser uma perda do efeito mesmo na junção, mas pode ser também uma evolução da doença, né? Então aumentou aquela espasticidade e a toxina não está contendo. Aí o que a gente pode fazer nesse caso? Pode tentar aumentar a dose, né, para ver se dá uma melhorada, mas se porventura não funcionar, talvez seja uma perda de efeito, sim.